Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes. Sempre um prazer estar aqui com você e trazendo pessoas especiais que têm alguma coisa para contar nesse contexto da liderança. Esse é um trabalho, eu, Reinaldo Passador, tenho o prazer de fazer com a Nancy Assad, minha querida amiga. E temos uma jornada boa em termos de comunicação, da agência que ela tem em termos de comunicação e do trabalho que faço aqui, desenvolvendo pessoas na habilidade da comunicação, formando palestrantes. E prazer, nesse momento, em te receber. Prazer a nossa é convidada meu. é justamente a Débora Canelhas. Canelhas, deve ter um título. Canelhas. Bem-vinda em te receber no nosso programa. Reinaldo. Prazer Muito te receber. agradecida, Débora. Sabe que eu sou sua fã, te conheço há muitos anos. Verdade. E você é uma menina, mulher muito especial. Obrigada. Eu tenho o privilégio de ser convidada aqui e com grandes mestres da comunicação, né? Muito obrigada. Eu penso que o grande mestre, na verdade, é aquele que aprende, né? A gente está sempre aqui para aprender coisas e buscar conhecimentos. Com certeza. Débora, você, para começar, assim, um pouquinho sobre você. Você tem como cargo hoje a importância da empresa na qual você atua, que é diretora comercial e de relacionamento com o paciente. Obviamente uma empresa farmacêutica nesse ramo. E fala um pouco o que significa, qual é a intenção e o objetivo desse papel tão importante que você tem no contexto da sua carreira, da sua profissão. Perfeito. Bom, então hoje eu sou responsável por duas áreas, né? Toda a parte de capacitação comercial, então de todos os representantes da América Latina, e também da estratégia de pacientes, que aí pode incluir tanto a parte de campanhas de conscientização sobre as doenças e também os programas de cuidado ao paciente, né? De aderência ou de diagnóstico. Então, hoje, esse é um pouco da minha responsabilidade dentro da empresa que eu trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada pessoal e profissional, porque você tem determinadas características humanas que te diferenciam como pessoa. E eu creio que isso te levou ao que você é hoje. Com certeza. Bom, eu tenho uma irmã com síndrome de Down. Meu pai é da indústria farmacêutica também, aposentado da indústria, e minha mãe é médica. E eu acredito que... Tá na veia, literalmente falando. Não. Total. Ou eu ia para a indústria farmacêutica ou eu ia para a medicina. Como a comunicação sempre foi mais ligada, o marketing, a comunicação mais ligada à minha personalidade, acabei indo para a indústria farmacêutica. Mas eu tenho uma história de como eu cheguei em indústria farmacêutica também muito engraçada e com uma influência muito grande do meu pai, né? Eu acho que eu sempre cito a Miriam, que é a minha irmã, como um ponto de desenvolvimento central meu como humano, porque ela forçou um pouco o meu amadurecimento precoce, né? Apesar de eu ser mais nova que ela, eu sempre ajudei muito no cuidado dela, no desenvolvimento dela. Então, muitas das terapias eu fazia junto com ela, desde criança e etc. Então, isso me forçou a estar um pouquinho à frente da minha idade em alguns aspectos. Em responsabilidade, em cuidado, em sensibilidade. Tem gente que amadurece mais cedo, né? A vida oferece... Sim. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, né? Verdade. Eu quero paciência. Ele não vai te dar paciência. Agora, assim, de repente você tem paciência. Não, ele te dá situações com dificuldades para que você possa aprender a lidar e a ter paciência, na verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que pede. Com certeza. E todo desenvolvimento, ele vem de estresse, né? E a gente, às vezes, acabou assumindo nessa sociedade moderna que o estresse, ele é negativo. Mas eu acho que quando a gente se estica, é onde a gente cresce. É claro que a gente tem que ter a sabedoria de até onde esticar para não adoecer. Mas não existe crescimento sem esticar essa corda, né? Débora, voltando ao seu assunto em relação a isso, toda vez que eu escuto uma história assim, claro, eu fico emocionado, porque tem muitas histórias bonitas de atenção, amor, etc. Mas você falou da sua irmã, citou um pouquinho, que tal você falar um pouquinho sobre essa sua história de vida em relação à sua irmã e o que você fez e faz? Você falou que amadureceu mais cedo em função disso, contou um pouquinho lá do seu pai, que trabalha em indústria farmacêutica, sua mãe é médica, mas enveredou por esse caminho. Também dessa tensão, dessa relação que tem com a sua irmã. O que você aprendeu? E como você chegou na indústria farmacêutica e ficou? Bom, eu acho que todo esse desejo e esse cuidado dela me levou a querer ter uma independência muito cedo. A minha preocupação muito grande era, se os meus pais não existirem,
para prover uma vida, né, e com todos os cuidados que alguém neurodivergente requer, então fisioterapia, fono, as milhões de terapias. Então, meu receio é, se meu pai e minha mãe que estão envelhecendo, né, não vão deixar de conseguir serem os provedores da casa, alguém precisa ser. E eu assumi essa responsabilidade. E eu acho que isso que gerou em mim... Mas não foi imposto, foi uma decisão sua, uma escolha sua? Foi uma decisão, Felipe. Eu preciso ser independente. Tá. Eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu preciso conseguir trabalhar. E o trabalho foi uma coisa muito sabiamente experimentada para o meu pai, né? Meu pai foi meu grande coach, meu grande mentor. E ele sempre me testava desde muito cedo. Então, todo ano, desde que eu fiz 14 anos, ele me deixava trabalhar no Natal no shopping. Olha. Como vendedora. E acho que por isso que eu tenho essa veia comercial muito forte, né? Então, todo Natal eu ficava de férias e eu tinha a meta com ele de passar de ano logo no terceiro trimestre, para que eu pudesse trabalhar ali dezembro e janeiro, nesse período onde os shoppings contratam mais funcionários. E aí eu comecei desde os 14 anos, então eu trabalhei nos 14, nos 15, nos 16, nos 17, nos 18. E ele sempre me deixava só trabalhar esse período, porque senão atrapalhava os estudos. O problema é que depois que eu comecei a fazer, depois dos 16, os shoppings já aceitavam você como vendedora. E aí eu comecei a ver que eu podia fazer muito dinheiro claro. em 1 mês, 2 meses, né? E isso acabou gerando esse combinado, que eu só trabalharia esse período e que depois do primeiro ano de faculdade eu poderia estagiar. E aí veio a busca pelo estágio. E eu me lembro da cena de eu sentada no escritório do meu pai, em casa, desenhando os 3 segmentos que eu gostaria de trabalhar e as 10 empresas em cada dos 3 segmentos que eu gostaria de trabalhar. Tá. Então, nós desenhamos 3 segmentos. Aí eu desenhei farmacêutico, um pouco influenciada por ele. O outro foi bens de consumo. E o outro foi mercado de luxo, que eu sempre gostei de moda e tal. Eu falei, não, quero também ir tentar esses 3 segmentos. E eu só me apliquei em estágio nessas 10 empresas desses 3 segmentos. E aí, eu tive a oportunidade de ser estagiária numa grande farmacêutica também suíça. E comecei a minha carreira com 19 anos. Eu estava no comecinho do 2º ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade também fiz esse combinado de não trabalhar, mas no comecinho do 2º ano eu já comecei a trabalhar numa farmacêutica, em marketing digital, e acabei ficando nesse segmento que eu sou apaixonada. Hoje acho que muito dificilmente você trabalha? Ninguém que 15 está querendo anos. fazer as contas aqui, a bola falou 15 anos, começou com quantos anos? 19 mais 15. É isso. Chegou no número. Indiscreta. Mas eu tenho 15 anos que eu estou na indústria farmacêutica. farmacêutica. Curioso assim que você demonstra assim, uma paixão pelo que você faz, pela maneira Sim. como você fala, pelo entusiasmo que você demonstra, Sim. até na sua maneira de dizer. Sim. Como é que é a sua relação de paixão pelo que você faz? Eu acho que por eu ter começado muito cedo e com esse propósito da independência, me fez querer viver tudo que eu poderia viver. E eu tinha a noção do privilégio que era estagiar já numa grande multinacional. Eu tinha amigos que estavam ali em pequenas agências, em pequenas editoras, em pequenas empresas, e eu estava já numa super big multinacional, no meu primeiro emprego formal, né? Eu tive, óbvio, essas experiências em shopping, etc., em outros serviços voluntários, mas era a minha primeira grande experiência, né? Então eu tinha um objetivo muito grande de se efetivar. Eu acho que era o primeiro desafio. E aí, quem já estagiou em indústria farmacêutica, eu sempre ouvia, não, é muito raro a gente efetivar aqui. A gente não efetiva. Você vai ficar 2 anos e depois desses 2 anos você vai procurar emprego em algum outro lugar. Olha. E aí eu falei, não, eu vou ser efetivada antes dos 2 anos. Eu tinha muito essa coisa da meta, né? E acho que muito pela convivência com meu pai. Eu sempre fui muito estruturada. Então, eu vou ter essa meta de fazer isso, tal. Eu falei, não, eu vou ser efetivada com 1 ano de estágio. Era a minha meta. E aí, eu desenvolvi projetos para isso. Na época, eu implementei os primeiros CRM de e-mail marketing
da empresa. E e-mail marketing, na época, era um dos meios de comunicação Top. mais tops do marketing é. digital, né? Até hoje é um meio de comunicação que, pelo custo-benefício, funciona bem, é muito subestimado, mas ainda entrega. Obviamente não comparado com outros canais que a gente tem hoje, mas eu fui responsável por esse projeto, isso me deu uma certa visibilidade na empresa, mesmo sendo estagiário, e eu tive líderes excepcionais, né? Desde o meu coordenador, que depois virou meu gerente, e os meus primeiros diretores foram, assim, excepcionais para realmente me guiar. Então eu tinha muita fome, mas ao mesmo tempo eu recebi muito espaço para demonstrar o que eu era capaz de fazer. É fácil liderar uma pessoa proativa, que tem vontade, que tem motivação. Que é feliz, fácil, né? Total. Isso é um valor para mim. Felicidade no trabalho é um valor para mim. Só para fechar aquele raciocínio, só um minutinho. Claro. Já que o seu propósito era se preparar para servir, assim, em função da necessidade da sua irmã, para em colaboração, eventualmente, numa ausência de seus pais, etc. Seu propósito foi atingido? Como é que se fechou lá na frente? Fechou a conta? Fechou o circuito? Como é que você se vê hoje nessa condição, já que era a sua intenção, já que era o seu propósito? Como é que você vê hoje, depois de tanto esforço, empenho, 15 anos, etc. Chegou lá? Eu acho que sim, e acho que desde o ano passado talvez eu tive essa confirmação, porque a partir do ano passado eu assumi a função de tutora legal da minha irmã. Então ela veio morar com a gente, comigo e com meu marido, e foi um desafio, porque eu virei mãe de repente, né? Eu tinha uma rotina que eu podia trabalhar até a hora que eu quisesse, não tinha ninguém dependendo de mim para fazer alguma coisa. Então eu acho que essa foi uma grande mudança na minha vida e muito em direção a essa confirmação, que confirma que eu não só pude ser talvez a provedora financeira, que eu já vinha sendo ao longo de alguns anos, mas também a provedora de cuidado emocional, de cuidado físico e de nutrição dela como ser humano, como indivíduo, para que ela conseguisse continuar se desenvolvendo, né? Hoje os meus 2 pais são vivos, mas são muito idosos, o meu pai já com uma debilidade importante, e eu percebi que ela precisava continuar tendo os mesmos estímulos que ela tinha quando os meus pais eram mais jovens, para continuar se desenvolvendo. E acho que talvez essa confirmação de que se eu cheguei lá, para mim, acho que a resposta é do ponto de vista financeiro, sim, porque eu já provia financeiramente para ela e para os meus pais há algum tempo, mas eu acredito que desde o ano passado essa confirmação de que eu consigo ser essa âncora não só da parte financeira e que talvez isso que eu me testei recentemente. Que história bonita, que história Muito bonita. E para quem está vendo aqui, assistindo esse trabalho aqui você trabalha nessa pessoa incrível que é a Débora, com toda essa história de vida, mas mais do que isso, né? Porque uma pessoa para ter sucesso na vida não é só o dinheiro, não é só fama, prestígio, sucesso. A pessoa está conectada com os seus valores e fazer aquilo que de fato ela sonhou e decide fazer. Sim. Independente das dificuldades. Porque dificuldades haverá. Totalmente. Não, mas eu não sei o quê, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso aqui. Tem gente que se esconde nisso. Sabe o que é? Não tive oportunidade, culpa o mercado, o governo, o país, culpa alguém. Ou a pessoa, pobre, coitadinha de mim, eu não consigo porque eu não tive sorte na vida, não sei o quê. De repente, assim, você guerreira, tinha um sonho, foi lá, realizou, está mostrando aqui pra gente, com tanta amorosidade, essa causa nobre, né, qual você se envolveu, e para você é o que você deseja fazer. Sim. E que bonito isso, porque estamos com tantas histórias tão próximas da gente, não é? E nem sempre percebemos que as histórias também passíveis para nós mesmos realizarmos aquilo que nós desejamos. Então, eu queria fazer um comentário. Lógico. Eu já te encontrei vários trabalhos de relacionamento com o paciente. Eu acho assim, interessante. Por isso que a gente sempre pergunta da jornada pessoal. Sim. Porque a jornada pessoal, ela cria, assim, tipo uma energia, né? E essa energia nos leva a determinados trabalhos nobres. Sem dúvida. Né? Tá certo isso? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que quando você conecta o seu propósito e os seus valores com o trabalho, as coisas fluem de forma mais natural, né? Sim. Então, eu acho que todas as oportunidades que eu tive até agora, elas me encontraram. Óbvio, eu estava fazendo o meu melhor para estar à altura. Algumas eu não estava, mas eu tive líderes que talvez olharam o meu potencial e falaram, putz, não, eu confio que essa pessoa consegue.
Acho que justamente por verem essa congruência, né? Que é Isso. a consistência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Perfeito, né? exatamente E eu isso. acho que quando a gente é congruente, isso nos abre portas, porque as pessoas automaticamente confiam na gente de forma mais espontânea. E eu queria também fazer uma outra pergunta que eu acho que eu tenho observado, que os headhunters têm buscado pessoas jovens para cargo de direção na indústria farmacêutica. Isso mudou. Sim. Porque antigamente tinha carreira, esse tipo de coisa. Ao que você atribui isso, essa mudança no mercado? Eu acho que tem fatores bons e fatores não bons nessa mudança. Um fator negativo é o etarismo. Infelizmente, a gente vê no mundo corporativo que é difícil você encontrar pessoas ali com mais de 50, mais de 60. E é uma pena, porque quando eu entrei, eu tinha líderes nessa idade, e que eu aprendi muito, e que inclusive me ajudaram a pisar no freio com muita sabedoria, que talvez se eu não tivesse pisado nesse freio, eu teria me autodestruído. Então, eu sou muito grata a essa sabedoria que vem da senioridade em anos, não em experiência, né? Sim. E esse meu primeiro diretor, ele falava, Débora, calma, você não pode comprar 10 anos. E eu levo muito essa frase comigo, que eu não posso comprar 10 anos. Eu posso comprar, às vezes, uma experiência, que talvez eu só teria em algum tempo, mas os 10 anos que eu vou viver até ter uma experiência, não se compra. Claro. Né? Tem que se viver, Tem né? que se viver. Então, eu acho que essa é a parte negativa que tem influenciado essa decisão, mas eu acho que a parte positiva também é de desatrelar o preconceito de senioridade com idade. Né? E principalmente com maturidade, que você pode ter pessoas muito maduras, Sim. com seus 35, 40 anos, claro. e também pessoas muito imaturas com seus 35, 40 anos. Né? E que tudo vai depender do que elas viveram, como foi essa busca, né, por desenvolvimento, por sabedoria, os problemas ou os desafios pessoais que também nos desenvolvem como profissional. Então, eu acho que esses dois fatores talvez eu julgaria. Um negativo, que sem dúvida é o etarismo no mercado das empresas, e que eu tenho visto as empresas gerando programas para que isso seja diminuído, e que isso é muito bom, porque a gente precisa de pessoas muito experientes ali, principalmente que viveram vales e períodos, né, de pico, e ao mesmo tempo também essa distinção entre idade e maturidade, que eu acho que isso que talvez os headhunters estão percebendo e buscando, né? Então, você trabalha com treinamento de equipes, né? Sim. E qual que é o seu maior desafio nesse treinamento, e como são esses programas de treinamento? O maior desafio organizacional, de uma forma geral, né? E eu gosto muito que eu acabei fazendo uma carreira diversa. Então, eu já estive no RH, como eu já estive na área comercial. Coaching, sei também. Exato. E desde o ano passado eu fiz uma formação em coaching profissional, e que isso me ajudou muitíssimo, principalmente em liderança de equipes, né? O maior desafio sempre é mudar comportamento. Porque quando a gente pensa em skill técnica, né, habilidades técnicas, elas são treináveis e é muito mais fácil eu comprovar. Eu faço uma prova, eu faço uma observação, um dia de trabalho, sigo um método. É muito mais fácil de você comprovar que você fez com que um time adquirisse uma habilidade técnica. Agora, mudança de comportamento, mudança de crença, mudança de mentalidade... É outra história. É outra história. E, especificamente nesse desafio que eu estou agora, a transformação para um mindset competitivo. Entender que a competição, ela não é ruim. Que eu querer ganhar não me torna um ser humano pior, né? Não me torna menos altruísta ou menos pessoa do bem ou qualquer coisa. Que querer ganhar, querer vencer... é uma coisa que deveria ser natural, né? Eu querer mostrar que o produto que eu tenho é o melhor por A, B, C, e como também comunicar isso sem ser arrogante, eu acho que esse é o grande desafio de comportamento nessa posição que eu tô hoje. Eu particularmente entendo bem o que você fala sobre mudanças eu diria assim, comportamentos de atitudes e com reflexo natural comportamentos. Porque
Porque às vezes a pessoa tem uma atitude positiva e um comportamento negativo. Às vezes tem assim uma atitude negativa, mas o comportamento é legal. Então ajustar isso para haver menos dissonância em relação a isso. Total. E daqui nós treinamos, para você ter uma ideia do nosso trabalho, nós treinamos mais de 120 mil pessoas em curso de comunicação. Hoje tenho o prazer de servir como mentor, apoiando pessoas que desejam ser palestrantes, pessoas que desejam brilhar nos cenários aí de congressos, seminários, eventos. Dentro da empresa, a pessoa que quando se levanta para falar, de fato fazer uma boa venda, uma boa apresentação. Situações das mais diversas, né? De liderança, contatos, relacionamentos, apresentações, mídia, ou seja, a comunicação está presente, né, em todos os contextos. E vejo você como uma excelente comunicadora. No primeiro contato, não sei se eu te conhecia de longa data, mas estou tendo o prazer de te conhecer hoje. E já me encanta pela maneira como você tem toda uma espontaneidade, uma leveza, uma fluidez, uma naturalidade, um sorriso muito bonito. Eu ia falar de sorriso, diferencial. Ou seja, já causando, logo de início, muito boa impressão, que é uma característica, ou características das quais, no seu comportamento, você é possuidora. Como é que você atribui o seu poder de comunicação? Como é que você desenvolveu? Porque ninguém nasceu pronto, já nasceu comunicativo, nasceu sabendo falar. Não, teve toda uma trajetória aí. Sem dúvida. Tem paixão por trás disso em relação à comunicação? Como é que é com isso? certeza, tem com certeza. E aí é engraçado, eu conto um pouco da decisão de fazer comunicação, né? Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, depois fiz um MBA em marketing. Então, a comunicação, eu sempre sabia que eu ia trabalhar com gente. Então, eu acho que, e pela minha carreira, eu gosto de a cada 2, 3 anos mudar de área, porque senão eu sinto que eu não estou aprendendo, talvez, coisas novas. Mas isso é uma característica muito pessoal minha. Eu escolhi não ter uma carreira especialista. E isso tem benefícios e tem malefícios também. Mas o benefício, para mim, como indivíduo, é esse desenvolvimento mais amplo, e eu senti que eu estou sempre puxando aquela corda do desenvolvimento. Quando eu tinha ali nos meus 16, 17 anos, teve o primeiro aprendiz, lá do Roberto Justus. E eu fiquei apaixonada por aquele programa. Eu olhava aquelas pessoas desenvolvendo projetos, levantando eventos, fazendo campanhas. Falei, é com isso que eu quero trabalhar. Que faculdade que eu preciso fazer para trabalhar com isso? Então, eu acho que esse programa, por mais que seja um exemplo bobo, mas acabou me direcionando muito. Porque eu olhei a rotina, o dia a dia, como que seria e etc. E acho que trabalhar com projetos, com comunicação, com desenvolvimento de marcas, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Então, eu acho que essa parte de descobrir cedo o que eu queria fazer me ajudou a me desenvolver mais rápido. E eu sempre falo que a comunicação, o desenvolvimento de comunicação, ela começa na infância, né? Muitas vezes a gente só vai ser exposta a grandes verbalizações ou a grandes momentos de fala, talvez na faculdade ou ali no ginásio, né? E não antes. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter também pais que tinham essa visão que eu precisava me desenvolver como comunicadora. Então, eu sempre fui muito exposta a teatro, eu canto desde muito nova, então a cantar na igreja, na frente de um monte de gente. E, ao mesmo tempo, também isso me ajudou a lidar melhor com o medo do erro. Né? Principalmente com música, é impossível você não desafinar nunca, né? Então, desafinei, tá, tudo bem, E passou. Foi de propósito, só para mostrar que eu sou ser humano, que eu erro também. Pois infelizmente não, um dia eu vou chegar lá. Mas é você lidar com o erro, lidar com, entrei errado. O que eu posso fazer para não entrar errado mais na próxima Segunda, música? terceira vez, você tá Então eu acho que essa exposição ao erro, interessante. Que a música também me proporcionou, e acho que o teatro na improvisação, de você não ter todas as respostas, né? Você tá ali na frente de, sei lá, mesmo que seja uma pecinha pequena, 30 pessoas. Vai falar uma frase. Você vai falar uma frase, mas aí você esqueceu. Você esqueceu a letra, mas você sabe o que você precisa comunicar, né? Então você vai. E, por exemplo, trabalhar na América Latina me fez viver isso com o idioma. Eu trabalho hoje com 2 idiomas que não são o meu idioma nativo, com o inglês e com o espanhol. Óbvio que eu não vou me comunicar perfeitamente de A a Z, mas eu vou ser entendida. Então, acho que a partir do momento que você entende que comunicação é sobre ser entendido, se fazer claro, eu acho que isso tira um pouco do medo
que eu acho que é a barreira principal para muita gente se Como desenvolver. é interessante essa sua abordagem sobre Extremamente. erro, né? E Na verdade, medo. não existe erro, existe experimentação. Sim. Ninguém nasceu sabendo falar, muito menos se comunicar, Totalmente. muito menos fazer uma palestra, muito menos impactar, liderar, comandar, Sem influenciar pessoas. E ao longo da jornada, obviamente, vamos buscando conhecimentos para isso. Sem dúvida. Quando as pessoas chegam aqui nos nossos cursos, nas nossas mentorias, no primeiro momento, muitas delas muito tímidas, fechadas. Sim. Vamos lá, temos gravações, temos estúdio aqui, as pessoas vêm para um microfone. Quantas pessoas diante, a exemplo de você, sentam diante do microfone e travam, né? Totalmente. Não conseguem ter naturalidade, liberdade. Sim. Aí então você vai propondo experiência, a pessoa vai soltando devagar, respeitando o limite da pessoa, limite, tremedeira, ansiedade, gagueira, sudorese branco, aquele momento difícil, daí a pouco ela vai sentindo a vontade. É. Não significa que está boa ainda ou superou todas as limitações, Total. mas tem um processo. Daqui a pouco vai sentindo a vontade, percebe que, errou, teve um errinho aqui, não tem erro na verdade, ela não fez do jeito que ela gostaria. Sim. Daí a pouco, da outra vez faz um pouquinho melhor, daí a pouco vai se soltando, daí a pouco está pegando o microfone, depois fica difícil tirar o microfone da pessoa, porque ela pega tanto Gostou prazer em tanto fazer de isso. ficar falando. E percebe que, na verdade, tem a ver mais com a cabeça da gente. Sem E dúvida. o problema está na fantasia que temos, muitas vezes, em relação a... Será que vão perceber o meu deslize, que eu falo muito né, ou muito tá, e de repente se preocupa Total. tanto com esses pequenos detalhes e deixam de fluir o principal, que é a essência. Exato. Aí tem gramática, voz, postura, organização das ideias, tem variações de voz, gestos, Sim. expressão facial, expressão facial, todo um conjunto de elementos. E quanto mais a pessoa treina e experimenta do jeito certo, mais ela vai Mais se aperfeiçoando. Sem Daqui a dúvida. pouco chega em outros níveis. Sem E não é da noite para o dia que isso se desenvolve. Total. Então, mas eu achei interessante você falar, porque isso aconteceu comigo também, de você ser exposta ao medo. É. Eu, bem pequena, eu tenho voz boa, mas não para cantar, que eu desafio para boa, mas para recitar, para Sim. declamar, para ler. Então, uma professora minha, eu tinha assim, uma dificuldade na escola, eu era tímida, por incrível que pareça. E uma professora minha me ajudou a me desenvolver. Ela falou assim, Nancy, eu quero que você recite essa poesia, era sobre o Dia das Mães. E eu li aquilo e eu chorei até, sabe? Sim. Porque o conteúdo era muito emocionante. Aí eu fiz uma apresentação na escola e foi assim, tão boa a minha apresentação, com medo. Sim. Não foi assim sem medo, com vergonha. E foi tão boa que todas as professoras me levavam para casa delas para recitar para a mãe. E eu me achei assim tão Começou a importante. primeira fonte de renda. Né? Exato. E eu me achei assim Primeiro tão... media training foi ali. Eu me achei tão importante que aí eu fiquei assim muito autoconfiante, né? Que Sim. também ser autoconfiante também não é tão Sim, bom, né? Sim. E é muito interessante isso que você colocou. E eu tenho uma pergunta. A indústria farmacêutica, ela é complicada em Sim. termos de comunicação e marketing. Sim. Como que você trabalha, ou já trabalhou, a comunicação e marketing respeitando todas as regras, legislação e tudo mais? Eu sempre brinco que eu ando sempre acompanhada de advogados, que é o meu time jurídico, o meu time legal. Eu acho que a partir do momento que você, principalmente estando em posições comerciais, que você cria conteúdo, ou mesmo na estratégia de pacientes, que você cria campanhas para pacientes, você tem que ter o time de compliance, time jurídico como parceiro. E para isso você precisa trabalhar em construir essa relação. E precisa ser uma relação de confiança. E como que gera essa relação de confiança? A certeza que você gera no seu parceiro de legal e de compliance, que nada vai sair sem uma discussão com eles. E essa discussão pode ser a mais maluca que exista, né? A gente lançou esse ano 2 campanhas que foram para o perfil da empresa que eu trabalho extremamente fora do tradicional. Mas nós compramos o risco juntos, nós acessamos o risco juntos. Nós tínhamos guidelines de respostas para cada um dos riscos que a gente fez juntos. Então, eu acho que essa geração de confiança é muito importante, né? Eu lembro que na minha primeira empresa, eu era apelidada pelo head de compliance de e-problem. O nome da minha área era e-marketing. Ele me chamava de e-problem. Ele falava, vem cá, e-problem, o que você vai me contar? Que ideia maluca que você quer implementar agora? E a gente discutia a partir das ideias o que era possível.
E eu acho que o que me faz, talvez, conseguir coisas que talvez algumas pessoas não consigam é a audácia de perguntar por que não. E de como vou fazer. Então tá, eu não posso ir por esse caminho. Eu entendi. Como eu posso fazer? E por esse eu posso? E por esse eu posso? E por esse eu posso? Então, acho que a parte de ideação com as áreas de legal, compliance, com comunicação corporativa para entender os riscos reputacionais. Porque muitas vezes, como comercial, a gente só pensa no ganho do produto, né? No ganho de venda, de margem. Imediato, né? Imediato. E aí, se eu não tenho do lado alguém de especialista em comunicação e impacto institucional, vai falar, ó, você vai falar isso, esse jornalista aqui que já não gosta da gente, já vai pegar. Então, vamos mudar essa palavra para essa? Ou vamos... Então, eu acho que você entender que você não faz nada sozinho e que você precisa de outras mentes para co-criar com você, eu acho que isso que faz a diferença em qualquer mercado regulado, né? Não só na farmacêutica. Mas eu acho que existem muitos mercados hoje regulados que você precisa, como criador de conteúdo, ter essa... Essa sua colocação me faz lembrar uma coisa importante que todo líder deve ter, né? A capacidade de fazer alinhamento e parceria, Total. principalmente interna, né? Total. Não é, Rê? E mais uma última pergunta, na verdade, um outro assunto que também é tão importante, porque você, mulher, simpática, sonhadora, realizadora dos sonhos, cuidadora da sua irmã, obviamente trabalha com paciente, com paciência para ter um bom atendimento nos pacientes, provavelmente lidando com não só as pessoas, mas também a orientação das famílias dos pacientes, de uma maneira ou de outra está no envolvimento de lidar com amorosidade com as pessoas. Obviamente no mundo, com muitas limitações ainda para mulheres em relação a cargos de liderança. Sim. Como é que foi para você e como é que é para você? Com naturalidade ou você também teve a necessidade de um apoio para o fortalecimento da sua condição por ser mulher ou simplesmente foi lá e fez? Eu acho que tem um misto. Eu nunca liguei para isso. Eu sempre soube, obviamente, que existia, de alguma forma, um certo... Você ser mulher, muito jovem, em posições muito altas, as pessoas sempre duvidam do teu potencial, logo de cara. Então, eu sempre entrei em sala sabendo que eu teria que me provar. Eu nunca entrei já com o meu cargo escrito, falando, eu sou isso. Achar, né? Eu acho que eu sempre entrei querendo mostrar o porquê eu cheguei ali, porquê eu estava ali. E não vendo isso como um fardo, mas vendo isso como parte do jogo, né? Eu não consigo mudar o sistema, mas eu consigo fazer o sistema trabalhar a meu favor. Então, eu acho que foi um pouco essa visão que eu tive. Eu já tive uma época que eu tive vergonha da minha idade, então que eu não queria falar quantos anos eu tinha, porque eu achava que isso ia me diminuir ao invés de destacar o meu potencial. Precoce, né? Todo gênio assim. Então, eu não queria falar, né? Até hoje, quando pessoas da minha equipe descobrem a minha idade, falam, nossa, você é X anos mais nova que eu, ainda me gera um constrangimento. Então, não vou te falar que é uma que coisa completamente natural. No primeiro minuto só, depois vira a página e continua. Exato, mas você aprender que você consegue conquistar a admiração, o respeito das pessoas, independente do seu gênero ou da sua idade, eu acho que isso para mim foi fundamental para selar minha autoconfiança, né? E talvez por isso que eu gosto das mudanças frequentes, porque eu também não gosto de me sentir muito autoconfiante, porque não é esse lugar que eu quero estar, não é esse lugar que eu acho que vai me fazer crescer, que vai me fazer não só crescer, mas continuar respeitosa com as pessoas, empática com as pessoas e etc. Já trabalhei com pessoas que gostavam de mim e que não gostavam de mim. Mas eu tenho certeza que Mas não pelo fato de ser mulher. Tem gente que gosta ou não de uma pessoa, independente do seu gênero, independente da sua idade, independente das suas características. Sim, gosto ou não gosto, mas eu acho que eu já enfrentei, talvez... Eu acredito que homens, talvez, no mercado de trabalho, podem ser vistos como mais maduros, mais rápidos para posições de liderança. Né? Principalmente porque a mulher, ela tem sempre o arquétipo de cuidadora, né, em volta dela. E quando você pensa em liderança, por muito tempo a liderança, esse aspecto de cuidado, não era bem visto. Isso começou a ser falado, talvez, a partir dos anos 2000, onde o cuidado da saúde mental começou a ser pauta das empresas, né? Então, eu acho que eu enfrentei, talvez,
desafios de mostrar por que eu estava ali. Tive líderes, mulheres também muito inspiradoras, que talvez abriram as portas e elas enfrentaram muito mais dificuldades por ser mulher do que eu. Mas eu sempre trabalhei em empresas e tive gestões que não me fizeram ser injustiçada ou me sentir injustiçada por ser mulher. Eu acho que o que pega para mim é muito mais a questão da idade e do cargo e de ter que provar porque eu estou ali, do que eventualmente o gênero. Pelo que você me conta, apenas é um exemplo de uma pessoa quando quer alguma coisa, vai lá e faz. Certo. E luta. E cair do céu só tem 2 coisas que caem: chuva e urubu infartado. A gente consegue. Olha, estou encantado com você aqui. Realmente, obrigada, assim, a mim particularmente agradou muito. Eu convidei porque ela é muito especial. Vou propor assim, que você ao finalizar aqui, deixa aqui um recado para as pessoas que estão te ouvindo, principalmente mulheres, ou pessoas de uma maneira ou de outra assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas eu não consigo, ninguém faz nada por mim. Que recado que você dá para essa moçada que tem um potencial e tem tanta coisa para fazer na vida, mas por alguma forma ou de outra, estão meio que presas ainda, não se libertaram? Do que a pessoa precisa libertar? E que características ou características principais você julga delas ser possuidora para orientar e assim ser um exemplo? Porque você é um modelo, certamente aquela pessoa modelo de poder ser modelada, de ser, né? Olha, eu quero um caminho como esse, eu quero usar você como um exemplo para eu poder seguir e trilhar um caminho de sucesso também. Desde que eu me formei coaching, eu tenho feito algumas mentorias de carreira, principalmente para mulheres que estão nessa transição e querendo chegar em cargos de liderança, mas não estão conseguindo. Então, aquelas mulheres que estão há anos como especialistas ou há anos como coordenadoras e que não conseguem uma posição gerencial ou que estão há anos numa posição gerencial e que não estão conseguindo se desenvolver para uma cadeira de diretoria. E talvez o conselho principal trabalhe na sua autoconfiança. E essa é uma fala muito conhecida, né? Que tem até inclusive estudos sobre isso. Que um homem, quando ele vai se candidatar a uma vaga, ele não sente que ele precisa preencher todos os atributos que estão lá. Já a mulher, se ela não... Aqueles e mais. Se ela não preenche ela já fala, não vou me candidatar. E não pode ser assim, né? E essa autoconfiança, ela não é automática. E outra, ela não é constante. A gente precisa trabalhar nela. Então, um exemplo que eu tenho, o ano passado, eu moderei um evento para os principais 200 líderes da América Latina da minha empresa e ele foi todo em inglês. Olha. Já facilitei muito, porque treinamento, comercial, você adquire essa habilidade da facilitação. Mas, para mim, foi um grande desafio ter feito isso em inglês. E eu me lembro que eu gravei frases que me potencializavam para que eu ouvisse diariamente de mim mesma. Você fala inglês bem. Você tem habilidades de facilitação. Você tem carisma. Tem a ver com autoestima, reforço da autoestima, autopercepção, autoconhecimento. Quando você chega num cargo de diretoria, desculpa, você não vai ter ninguém batendo nas suas costas falando, Débora, você é isso. Você com você é incrível. Mesma, não dizer, é você com você mesmo. Então, eu acho que a dica talvez seja, crie ferramentas para você se automotivar, mas também crie ferramentas para você ouvir a verdade sobre você. E aí essas ferramentas buscar feedback constante, criar momentos com intenção de você ouvir sua equipe, né? E estar disposta a não só ouvir elogios. Porque muitas vezes a gente como líder procura feedback, mas a gente só quer ouvir elogio. Só quer ouvir como a gente é maravilhoso. Não, né? Será que você que está nos ouvindo só gosta? Mas isso é a realidade, independente de gênero, independente de qualidade, independente de características. Isso faz parte do jogo da vida. Né? O elogio, ele te incentiva, né? Sim, mas não pode ficar dependente disso. Não. Exato. E aí, eu sempre, às vezes, nas conversas de desenvolvimento e de mentoria, principalmente ali no final das 10 sessões, que eu considero cada ciclo ali como 10 sessões, 3 coisas que eu poderia ter feito melhor. E eu sempre começo isso também nas conversas, eventualmente, de fechamento de ciclo com a minha equipe. Eu quero 3 coisas que eu poderia ter feito melhor. E eu não saio de lá até ouvir as 3 coisas. E às vezes as pessoas vão puxar. Não, mas não tem 3, tem 1. Não, pode ser coisa pequena. Você
Você atrasou 15 minutos para essa reunião e eu precisava de 1 hora com você. Putz, isso é um feedback. E eu já ouvi esse feedback. Então, e como que a gente pega tudo que a gente recebe de feedback e transforma isso em potencializador. Então, não ignorar os feedbacks, ponderar também o que desses feedbacks são acionáveis. O que tem sentido para mudar e o que não tem. O que mudar, aceitar. E se automotivar, não depender do externo para se motivar. E eu acho que aí tem uma frase do Márcio, que é um cara que fala sobre parentalidade masculina, e eu assisti uma palestra dele incrível recentemente, que ele falava sobre a gente pensa, como se fosse o pessimismo ao contrário, né? Mas que não é o otimismo. É eu pensar nas variáveis que podem dar certo. E eu acho que isso faz com que você veja mais caminhos do que eventualmente o pessimismo ou um lugar onde a sua autoestima não está bem encaixada. Então, acho que essa é uma dica também boa. Que caminhos podem dar certo? E aí eu criar mais de um caminho. Que bonito. Uma verdadeira lição que deixa para todos nós aqui. E para finalizar, deixo que você faça esse encerramento, depois eu entro no final, mas agradecer aqui a presença da sua em especial, mas agora sim, eu sou um admirador agora mais uma Débora, de você e de quem você de fato é e o que representa no contexto profissional e na sua vida pessoal também. Obrigada. Débora, a gente agradece muito a sua presença. Eu sei que a sua vida é enlouquecedora. Todos nós. E quero te dar parabéns pela coragem de assumir cuidar da sua irmã, que é uma responsabilidade assim muito grande. Sim. E parabéns por essa carreira que você teve, meteórica, que eu conheço você de muitos anos. E parabéns pelo seu trabalho. E eu quero até agradecer a pessoa que você é. Porque uma pessoa humana como você deixa muito, muito para nós todos. Eu que agradeço, Um beijo no seu coração, meu amor. Obrigada, eu que agradeço e admiro muito você e que tenho o privilégio de ter levado você comigo para onde eu vou. E obrigada, Reinaldo. Conhecia você só dos seus livros e que privilégio ver em carne algumas letras que eu já li, algumas palavras que eu já li. Muito obrigada. Eu que agradeço e mais uma vez estamos aqui diante de uma pessoa que é entre líderes, né? Pessoa que é líder. E tendo em vista assim, tudo que está acontecendo hoje daqui para frente é esse lado da humanização. Você já carrega isso no seu DNA, na sua própria história, em relação ao que você fez, em relação à sua família, em relação à sua irmã, e aplica isso hoje no seu trabalho e por onde você passa. Então, um bom exemplo do que significa um líder humanizado está aqui. Né? Se você puder deixar um contato, caso alguém queira te conhecer um pouco mais, conversar com você, fique à vontade. Com certeza. Quem quiser se conectar, meu LinkedIn é Débora Canelhas. Por favor, mande uma mensagem, a gente conversa. Se eu puder de alguma forma te ajudar, te ouvir, vai ser um privilégio. E obrigada pela oportunidade aqui desse canal. Quem sabe você, eventualmente na sua empresa, contratar, chamar a Débora para uma palestra para falar o que significa efetivamente e na prática esse trabalho de cuidado, de diversidade, de lidar com liderança humanizada. E mais ainda do que nunca, agora em relação à saúde mental, coisas dessa natureza. Sem dúvida. Ela é uma especialista. Então, obrigada. Se você gostou do nosso programa, você que nos assistiu até agora, deixa o seu like, compartilha isso é importante, e comenta, isso que nós ficaremos muito felizes com o seu feedback. Com certeza. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau.